Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é comigo e com a Patrícia. O Miguel, o técnico de som responsável pela gravação e edição deste podcast, desafiou-nos a gravarmos um mini episódio mais informal, como se fosse um behind the scenes, que fechasse este ciclo dos primeiros episódios do podcast da Federação. Vamos chamar-lhe a primeira temporada, não é, Patrícia? Depois esperemos que venham as próximas. Nós aceitámos o desafio e cá estamos a responder a algumas perguntas, algumas curiosidades que o Miguel, ao ouvir tantos episódios, ao editar tantos episódios, foi tirando notas e anotando algumas perguntas. Se tivermos muita sorte, estas perguntas e estas curiosidades também são algumas, também são de quem nos está a ouvir, portanto vai ser 2 em 1. Por isso vamos a isso. Miguel, força! Olá então, e lá está, este o desafio de aqui não vamos poder dizer quem são as caras por trás da câmara, mas neste caso de quem são as vozes por trás dos microfones e quem são estas pessoas, quem é a Cláudia e quem é a Patrícia. A base do primeiro episódio chamo-me Patrícia Castanha, tenho 25 anos, bipiquista ferrenha e Potterhead, e trabalho como secretária administrativa na Federação Portuguesa de Autismo. Eu sou a Cláudia, alentejana com orgulho, que agora já tem 32 anos, que vim para Lisboa estudar Psicologia Clínica e da Saúde e por cá fiquei desde 2018-19 que comecei a trabalhar em projetos, neste caso comecei a trabalhar num projeto europeu, da FCSH, e desde o ano passado estou na Federação, na equipa de projetos e faço parte da equipa que desenvolve, que cria, que implementa os projetos nacionais e internacionais da Federação. Ok, feitas as apresentações, há aqui uma questão que acho que é pertinente, porque não acredito que as pessoas vão no seu dia-a-dia, de casa para o trabalho e de repente faz falta um podcast. Quando é que vocês identificaram a necessidade da existência e caiu essa semente para nascer este podcast? É muito engraçado o Miguel estar a dizer isso assim, porque foi exatamente assim. Foi literalmente no caminho de casa para a Federação. Eu sou uma consumidora de podcasts muito, muito, muito ativa. Eu aproveito as limpezas em casa, fazer refeições, os transportes para ouvir podcasts. E, literalmente, eu estava a caminho da Federação numa manhã, no autocarro, e de um dos podcasts que eu estava a ouvir, o host disse qualquer coisa como: as pessoas consideram-me um ativista, consideram que tenho aqui um grande papel, uma grande importância, que faço aqui umas coisas espetaculares, mas o que eu acho que eu faço verdadeiramente é dar voz aos verdadeiros ativistas, é aproveitar as minhas plataformas para dar voz a essas pessoas que realmente estão no terreno e realmente fazem a diferença. E tive um momento eureka de é isto mesmo, isto faz todo o sentido, é mesmo isso, a Federação vai dar voz, era bom criar uma plataforma
para dar voz às pessoas que efetivamente estão no terreno, quer nas associações federadas, quer às pessoas com autismo, às famílias, aos técnicos. E fiquei super, hiper, mega entusiasmada. Cheguei à federação e contei logo a elas. O que é que vocês acham desta ideia? Acham que faz sentido? Que não é uma coisa que eu saiba, não existe em Portugal? Começámos logo a pesquisar e de facto não existe, nem na área do autismo, nem na área da deficiência. É o primeiro podcast feito em Portugal exclusivamente sobre autismo. E pronto, apresentámos a ideia. Nós, enquanto equipa, ficámos logo muito, muito entusiasmadas e pareceu-nos que fazia todo o sentido. Apresentámos a ideia ao Conselho Executivo, que também gostou logo muito da ideia desde o início, e depois foi arregaçar as mangas e fazer o processo todo de candidatura de financiamento ao INR, que desde já agradecemos o voto de confiança e terem aprovado o projeto, e pronto, esperemos que seja um projeto para continuar, não é, Patrícia? Exatamente. Identificada esta necessidade, não é? De quererem dar voz a quem muitas vezes não tem essa voz, ou até muitas vezes acontece também as pessoas quererem resguardar-se um pouco e passarem assim entre os pingos da chuva, como se costuma dizer, a criar uma expectativa, com certeza. E como é que tem sido o feedback que vocês têm tido? Ou seja, como é que tem sido esse preencher de expectativas por parte de quem vos ouve? Posso, Patrícia, primeiro, e depois acrescentas o que tu achares que me está a faltar. Então, antes de mais, é muito importante, acho eu, que este tema, o tema do autismo, que continua a ser um tema que ou é pouco falado, isto fora dos contextos associativos e clínicos, passa a expressão, é um tema que não é muito falado diariamente. De vez em quando aparecem umas notícias que não vou... As notícias do Fantástico que nós já abordamos. Mas continua a ser um tema envolto em muito preconceito, em muitas ideias erradas e então logo a partir daí é muito importante falarmos sobre. E depois ser um tema que está disponível nas várias plataformas disponíveis para todas as pessoas, sendo um podcast. Estará para sempre, se nós não o retirarmos ele ficará, não é? Gratuitamente, para ser ouvido e reouvido as vezes que forem necessárias para a mensagem entrar. Portanto, o primeiro feedback foi logo esse, foi pessoas a dizer-nos que isto é muito importante. É muito importante dar voz às pessoas com autismo, é muito importante dar voz às famílias, é muito importante dar voz às associações. Muitos amigos meus, aqui uma inconfidência, me disseram: eu nem fazia ideia que havia tantas associações da área do autismo em Portugal. Uau, tantas! E há mais, nós só falámos com as que são federadas, não é? Pelos motivos óbvios. E, portanto, logo aí o feedback tem sido muito bom. E depois também temos tido umas mensagens interessantes, por exemplo, no YouTube. Estou-me a lembrar de uma senhora que nos acompanha do Brasil, o que é muito bom. E sendo este um projeto de curta duração, um projeto de 6 meses, aqui falando em números, em visualizações, em pessoas que nos ouvem, não estamos, se calhar, a atingir os números que eu, pessoalmente, pus as fichas e pensei, eu gostava muito que atingíssemos aquele valor espetacular. Se calhar ainda não, mas lá está, como é algo que vai ficar e que, quem sabe, daqui a uns meses, seja por que motivo for, seja por uma iniciativa de uma associação ou até da federação, o número de visualizações, isto aqui falando na questão dos números, que não possamos até ultrapassar esses números e lá está, sendo uma coisa que fica, que estará disponível na internet enquanto nós quisermos que esteja, isto é imparável, vai ser, como se diz, uma trend. O que é que achas, Patrícia? Fazer um movimento para que todas... Diz-me, ias dizer qualquer coisa. Também concordo com as palavras da Cláudia, mas as pessoas não entendem o conceito, o que é o autismo. Eles precisam saber realmente o que é o autismo
Mas se não houvesse na vida real, nós não estaríamos aqui. Certo? E é com as famílias que percebem que mais, vou dizer, entre aspas, doença, porque esta doença para mim é uma coisa normal. Todos temos problemas. Não, independentemente de autismo, fibromialgia, diabetes, será o resto da vida. Não há assim uma cura. Mas também é para as pessoas para saber, é para o olhar para eles entenderem o que é realmente o autismo. Isso leva-nos aqui diretamente aqui a uma das questões que eu tinha preparado, que é este podcast servir para além de ferramenta de inclusão, ser também uma ponte para todos, não é? As pontes não levam de A para B. Eu costumo dizer que as pontes unem os pontos A's, pronto, porque somos todos iguais, ou idealmente deveríamos ser todos iguais. E vocês têm agora essa responsabilidade, não é? Agarraram este projeto com unhas e dentes, como se costuma dizer, e é neste mesmo sentido, não é? Que os autistas já todos sabem como são, não é? Nasceram assim, cresceram assim, estão sempre assim. Mas as pessoas, a sociedade civil lá fora, que não vive nestes universos, não é? Longe destas realidades, é que precisa que lhe seja dada a mão para, ok, venham-nos conhecer. E é um pouco isto que vocês fazem, certo? Sim. A ideia é mesmo essa. Aqui, só esclarecer que acho que a Patrícia o que queria dizer era que todos nós temos diferenças, todos nós temos particularidades, todos nós temos questões específicas, características específicas, seja a cor da pele, seja a cor do cabelo, a cor dos olhos. Um vê melhor, um vê pior, usa óculos, não usa óculos, enfim. E, portanto, de uma vez por todas, é muito importante esclarecermos que o autismo não é uma doença e que, como tal, as pessoas não são portadoras de nada, não é uma coisa que se agarra e, portanto, agora, eu acho que o Covid também serviu para alguma coisa, não é? O portador do vírus. O vírus é, de facto, um vírus. Há o portador. O autismo não é um vírus, não é uma doença. Portanto, as pessoas não são portadoras de nada. Há aqui um movimento ativista para deixarmos cair aqui a questão do termo perturbação. Claro que, falando em termos médicos e de diagnóstico, temos manuais que são utilizados para fazer o diagnóstico de autismo, por exemplo, o DSM, que classifica como uma perturbação do espectro do autismo, mas muitos autistas defendem que no dia-a-dia não se deve de utilizar o termo perturbação, porque lá está, tem uma conotação negativa. E, portanto, devemos todos optar por condição do espectro do autismo ou pessoa com autismo, porque uma característica, ou neste caso características, não definem a pessoa na sua totalidade, tal como a minha personalidade, a minha cor de cabelo não me define enquanto pessoa. Eu sou um conjunto de características, somos todos um conjunto de características, e uma pessoa com autismo é uma pessoa com características. Exato. Não é como nós acordarmos de manhã e perguntarmos ao amigo: epá, hoje estás um bocado perturbado. E ele não nos vai responder: epá, hoje estou com autismo. Exato. Ninguém diz isso, não é? Mas já se pode dizer: hoje estou com uma dor de cabeça. Não é suposto nós acordarmos com uma dor de cabeça depois de uma longa noite de descanso, presume-se. E vocês acham que há... É uma insensibilidade da sociedade, ou é algo que as pessoas só não estão despertas para isto? É uma pergunta difícil. Sim. Não é só Patrícia. Sim, exato. Não posso generalizar e vou tentar ter cuidado com as palavras. Acho que em muitos casos é insensibilidade, na maioria dos casos é falta de informação. E este podcast, eu fartei-me de repetir a frase inicial para ver se a mensagem entra.
a frase de abertura de cada episódio. O objetivo deste podcast, o grande objetivo, claro que é dar voz às associações federadas, é para elas que a Federação trabalha, é com elas que a Federação trabalha, mas o grande objetivo é informar e sensibilizar o público que não sabe nada sobre autismo, que não trabalha nesta área, que não tem um filho com autismo, um sobrinho, um primo, um irmão. O nosso objetivo é chegarmos às pessoas que não trabalham nesta área, que não vivem com pessoas com autismo e que, portanto, de autismo nada sabem ou pouco sabem. E pronto, nós em todos os episódios repetíamos até à exaustão que esta frase de informar e sensibilizar o público em geral acerca do autismo, mas sim, eu acho que em grande parte é a falta de informação. E a falta de informação leva à incorreta utilização de palavras, a comportamentos também menos simpáticos, no mínimo, para não entrar aqui em grandes pormenores. Todos nós conhecemos situações muito tristes, quer em contextos de escola, quer em contextos de emprego, quer numa simples ida ao supermercado. Infelizmente, a Federação tem conhecimento de muitas histórias muito tristes que se passam nos mais variados contextos, e eu quero acreditar que grande parte dessas situações acontecem porque, de facto, há pouca informação. E há pouca informação, agora já começa a haver mais, mas havia pouca informação e a informação parece que estava quase guardada ou só estava acessível a um grupo privilegiado de pessoas e não a todos. E nós, com este podcast, queremos fazer diferente, não é, Patrícia? Queremos fazer aqui a tal ponte que o Miguel estava a falar, e que seja uma ferramenta, mas que seja também uma ponte, porque só assim, só em conjunto, só em parceria, só assim podemos alcançar aquela palavra mágica da inclusão que todos falam e que não sei se... Não é assim tão fácil, infelizmente, mas acreditamos que só assim, em conjunto e passando a palavra, informação fidedigna e correta e acessível a todos. Estava aqui a tentar arranjar aqui uma palavra que não fosse tão complicada, porque a questão aqui tem mesmo a ver com as palavras, e porque existe todo um glossário, não é? Inerente a esta área, a esta característica que os vários públicos que vos ouvem poderão ficar confundidos, poderão não ficar logo diretamente esclarecidos, não é? E até porque os vários intervenientes nos vários episódios referem-se à mesma coisa de formas diferentes. Não é? Ainda bem que temos uma língua portuguesa com tanta riqueza e tanta diversidade. Sim. Não é? É um espelho, se calhar, da sociedade, ou deveria ser um espelho da sociedade que temos, que é... obviamente usamos mais umas palavras do que outras, se calhar não aceitamos tanto, mas ao fim e ao cabo todas elas fazem parte. Vocês têm essa noção, obviamente. Eu poderia-me lembrar aqui de alguns exemplos, mas prefiro deixá-los à vossa responsabilidade. Destas palavras, não é, que são comumente utilizadas para quem lida diariamente com estas questões, com estas situações, algumas mais técnicas, outras menos, mas se calhar teremos aqui a oportunidade de ajudar. Sim, eu acho que, lá está, a questão da perturbação, não é? Pode também induzir não é erro, porque de facto a classificação é esse o termo que utiliza, mas pessoas com autismo têm vindo a manifestar a sua vontade de no dia-a-dia não nos referirmos a pessoas perturbadas, quer dizer, não faz nenhum sentido. Nem isso, nem a questão de ser portador de alguma coisa, ou doente. Depois, essas palavras que frequentemente utilizamos, palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa. Estou-me a lembrar, por exemplo, a questão do utente, cliente, destinatário. Estamos sempre a falar, neste caso, estamos sempre a falar nos episódios que decorreram
das pessoas com autismo, que são, lá está, os destinatários dos serviços ou das respostas que as associações federadas prestam. Portanto, quando nos referimos a clientes, a Segurança Social utiliza muito esta terminologia. Portanto, é normal que acabamos por absorver esta designação, mas que parece que nos estamos a referir a algo que é uma transação, não é, comercial. Quando falamos em clientes, pelo menos associo sempre cliente numa loja, cliente de um restaurante, e depois a questão do utente e do destinatário. Patrícia, mais palavras que foram, sim... Neurotípicas. Neurotípicas e neurotípicas. Os neurodiversos Os também. neurodiversos, estava-me a tentar lembrar, foi o 3º episódio com o Dr. José Paulo Monteiro, ele explicou isso. Portanto, vão ouvir novamente o 3º episódio, o que é isto de ser neurotípico e neuroatípico. O desenvolvimento neurológico acontece em todos nós. Lá está, neurotípico, sem o A, significa que teve um desenvolvimento dito típico, whatever that means. Neuroatípico significa que teve um desenvolvimento atípico, e novamente, o que quer que isso signifique, porque não há nenhum cérebro igual a outro, portanto, à partida, somos todos neurodiversos. Como é que a doutora Maria Paula, no episódio com a APPDA Lisboa, referiu, como é que foi a frase? Agora não quero dizer a frase mal, mas era qualquer coisa, devemos viver em neuroharmonia, não é? Acho que foi algo assim. Exato. E é isso mesmo, somos todos diferentes à partida. Portanto, é isso. Em neuroharmonia parece-me ótimo. Também que é para quem tem comportamentos motora verbal e emocional, chamada estereotipias. Estereotipias. Eu acho que esse termo deve ter, já não me lembro, foram muitos episódios, já não me lembro de todos e os contextos em que surgiu essa palavra, mas eu penso que quando essa palavra foi dita é capaz de ter sido esclarecida num momento, até porque quem não é desta área em princípio pode não saber o que é, portanto eu acho que nós tivemos o cuidado de pedir aos convidados para irem esclarecendo assim os termos mais técnicos, mas as estereotipias são no fundo qualquer comportamento motor, verbal ou emocional que acontece de maneira repetitiva e sem motivo aparente para quem vê, porque tem um motivo de ser, tem uma função autorreguladora. Portanto, mesmo que para a pessoa que não tem autismo, que vê aquela repetição, por exemplo, de um comportamento, vamos falar, por exemplo, do abanar de mãos, que é muito comum, esse comportamento tem uma função. Portanto, não vamos achar que vamos corrigir aquele comportamento que é um comportamento errado. É um comportamento que tem uma função. Portanto, vamos deixar as estereotipias acontecer. Vamos criar um hashtag. Libertem as estereotipias. Respeitem as estereotipias. O que é que achas, Patrícia? Sim, porque ao fim e ao cabo é uma... Todos nós temos estereotipias. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Quando eu fico nervosa, o que é que eu faço? Se calhar abano mais a mão, abano mais o pé. Ou estamos a abanar os pés debaixo da mesa. Portanto, todos nós temos estereotipias. O que tentamos fazer é controlá-las, porque sabemos que ou não gostamos que nos vejam fazê-las, ou porque sabemos... e conseguimos controlá-las em determinados contextos. Para quem não consegue ou ainda não consegue, deixem, por favor. É um bocado aquela questão do ser socialmente aceito, ou não. Sim. E o que é isso de ser socialmente aceito? Exatamente. Nós entraremos aqui na discussão. Correndo o risco de tocar aqui numa questão... de veras sensível, mas que muitas vezes está na ordem do dia e um pouco ligada a esta questão dos comportamentos socialmente aceitos. A velha questão do pai que não deixa o filho subir à árvore. Está quieto, Jaime, cais da árvore e vais para o hospital. E depois, ao final do dia, aquelas energias estão todas acumuladas e se calhar o jovem, a criança, já não vai para o parque infantil brincar, já não vai para os escorrega, já não sobe às árvores, já não corre atrás da bola. E todas essas energias estão acumuladas e não são libertas e inquinam o sistema. Não é? E muitas vezes estes comportamentos, estas estereotipias que vêm
à flor da pele, perante todos, não são mais nem nada menos do que manifestações exatamente iguais e que são coisas quase catársicas que libertam o sistema. E de situações que podem perfeitamente ser resultado de uma situação estressante, por exemplo. Mais, Patrícia. O que é que tu queres acrescentar? Conta-me tudo. Não me lembro de nada. Não? Sim, eu acho que relativamente, não entrando obviamente nas questões mais técnicas, como mesmo nos 2 episódios mais técnicos que houve, houve esse cuidado de tentar circundar e criar aqui uma linguagem acessível a todos. Mas efetivamente depois, dada a circunstância, é normal surgirem alguns termos que, mesmo não sendo tão técnicos, que possam confundir um pouco as pessoas. E era essa questão também aqui um pouco. O velho exemplo, aliás, o Dr. Campilho no primeiro episódio abordou essa questão, não é? Da agressividade que existe instalada na nossa sociedade. Aliás, a agressividade que é para com um autista quando alguém emprega, parece que és autista, qualquer coisa assim, não é? Tornar isso numa arma de arremesso. Que se torna um insulto, não é? Parece que de repente é um adjetivo de insulto. Às vezes nós todos andamos à procura de alguma coisa, como já foi dito também aqui num dos episódios, não é? Nós estamos todos, enquanto seres humanos, formatados desde a nossa gênese como espécie humana, é esta coisa de ir em busca da perfeição, padronizar esteticamente ou comportamentalmente as coisas. E aqui é um pouco, não é o remar contra a maré, mas é se calhar isso não faz sentido nenhum. Sim. É uma ótima forma de resumir. Se calhar isso não faz sentido nenhum. Sim, é sim. Sim. E quem diz isso diz... sendo da área da psicologia, já ouvi e tenho especial atenção à utilização de palavras tais como... Estás a ser bipolar. Estás a ser paranoide. Parece assim uma linguagem bem ligeira, mas se formos igualmente ao fundo da questão, pois, se calhar, não é? Se calhar não. E aqui aplica-se exatamente a mesma coisa. Se calhar não. Tirando o exemplo mais recente, não é, que nós temos infelizmente há cerca de 4 meses com conflito, a humanidade já não deveria estar neste estágio de atirar pedras, não é? De estarmos permanentemente em conflito uns com os outros. E felizmente que este podcast não é único, no sentido que vocês não são as únicas pessoas que tentam mudar isto, não é? Há um trabalho que já vem sendo feito há décadas, desde o ponto de vista clínico, desde o ponto de vista social como resposta, e agora se calhar este ativismo tem-se tornado cada vez mais presente na sociedade, e ainda bem. E eu acho que aqui é uma diferença, isto é um ponto de vista pessoal, que não é uma questão de ser o politicamente correto. Eu não vou usar esta palavra para não magoar a pessoa. Acho que esta ainda é outra revolução que tem que ser feita. Não é? Isto não estou a pôr esta palavra na gaveta para não magoar ninguém. Não, é porque eu não tenho necessidade de magoar ninguém. Isso. Acham que é por aí? E eu ia mais longe até, sendo que eu tenho que ter muito cuidado com o que digo. Mas não é a palavra a ser utilizada, ponto. Tão simples quanto. Não é. Não deve ser. Ok. E agora, quebrando aqui esta parte tão séria, Patrícia, todos nós temos a nossa visão da sociedade, usando outra vez uma palavra mais complicada, mundividência, a forma como nós vemos o mundo à nossa volta. Como é que é para ti viveres numa sociedade que muitas vezes não está aberta para aquilo que é diferente? Ou seja, consegue identificar aquilo é diferente, mas não está aberta a aceitar essa diferença. Como é que tu vives isso? De maneira como eu faço
vejo através das pessoas como é que elas são dentro da sociedade. Por um lado, percebo que não é autista, é um coreano ou então é uma forma de detectar algumas pessoas e se eu não viver nesta sociedade, eu posso viver no outro lado. Ok. Não é aquela velha do questão do estás mal, muda-te, é eu vou para onde me sinto bem. Ok, sim. Muitas vezes é esta falta que nós temos de nos colocar no lugar dos outros, não é? Nós pensamos, lá está, esta tal questão. Não vou usar a palavra para não magoá-lo. Ok. Não tenho necessidade de magoar ninguém, não é esse o meu propósito na vida, não é? E tu tens essa visão que é quase pensar fora da caixa. Mas achas que a sociedade em si, por exemplo, em termos de serviços, em termos de tu ires a uma loja, espero estar enganado e bem enganado, muitas vezes a reação das pessoas não é assim a mais normal. Não queria usar a expressão, mas vamos pôr daqui de um caso prático, ponto de vista de um cliente. Tu és cliente de uma loja, chegas ao local, pedes um café e é uma coisa perfeitamente normal. Qualquer um de nós chega lá e pede um café. E eu chego ao teu lado e digo que quero um café com uma pedra de gelo. É uma coisa muito estranhíssima. E café com gelo é uma coisa completamente estranhíssima. Mas a reação que a pessoa que está a servir, né, deveria ser igual para os dois. Né? Ok, quero um café, quero um café com uma pedra de gelo. Um café com uma pedra de gelo. E tu achas que há muitas destas situações no teu dia-a-dia? Ou seja, que chegas a um local ou o tratamento que as pessoas te dão nos transportes, etc., é diferenciado? Na minha ponto de vista, sim. Há muitas pessoas que não estão a cumprir como estamos a fazer agora desta de pandemia, mas também há muitas pessoas que não quiseram cumprir. É uma opinião deles. Assim, por exemplo, eu estou a usar a máscara porque eu quero e não quero apanhar pela segunda vez de Covid. As outras pessoas querem lá saber. Ok, pronto. Então um excelente exemplo. Esse serve perfeitamente para ilustrar e para nos fazer refletir sobre isto, não é? Cláudia. Sim. Eu só disse o nome. Como é que tem sido a tua experiência pessoal, não é? Colocando a tua profissão, não é? O teu lado profissional de todos os dias lidar com todas estas questões, estas vivências. Como é que tem sido para ti estar dos dois lados de uma linha que não deveria existir? Isto tem sido incrível. Tem sido muito bom. O facto da Patrícia ter aceito o desafio que não foi desafio nenhum, foi bora lá fazer, e ela disse logo que sim, foi muito bom. Foi muito bom também na perspectiva de pessoal, foi incrível, é o melhor adjetivo que tenho. Cresci muito, aprendi muito. Profissionalmente tem sido muito bom porque não só tenho conhecido pessoas que se calhar só conhecia por e-mail, eu também não estou assim há tanto tempo a trabalhar na Federação quanto isso, então tem sido muito bom conhecer as associações federadas, conhecer as caras por trás dos nomes nos e-mails, ou as vozes que só conhecia por telefone, passar a conhecer as pessoas, e tem sido muito bom. Conhecer melhor o trabalho de cada associação e perceber que em Viseu se trabalha muito bem, no Algarve muito bem, no Norte muito bem.
perceber como é que funcionam cada uma delas, que equipas têm, que trabalhos desenvolvem, os projetos que fazem, tem sido muito bom. E tem sido igualmente bom depois ver a reação das pessoas, ter o feedback de não sabia, sério, brutal, não sabia que havia tantas associações na área de Lisboa, por exemplo, não sabia que Viseu tinha uma associação, coisas assim. Como eu disse há pouco, ter alguém no Brasil que está a ouvir é incrível. Eu não sou da área de jornalismo, eu não sou da área da comunicação, portanto é muito bom. E tem sido também ótimo isto agora é quase uma... Não é quase, é uma perspectiva muito, muito, muito pessoal, que é ver um bebé que começou por eu também ouvir podcasts e ver a coisa acontecer e pôr em prática e depois ouvir os episódios e ir acompanhando, e tem sido muito bom. E fazer isto com a Patrícia é a cerejinha em cima do bolo. É muito bom. Eu não me quero emocionar, Patrícia. Tu tens cuidado, tu não olhes assim para mim. Voltando aqui uns centímetros atrás na conversa, relativamente também à expectativa que é gerada pelas audiências, pelos públicos que nos ouvem, haverão alguns intervenientes, como agora gostam muito de dizer, alguns players aí neste tabuleiro, que poderiam eles próprios ser ouvintes e também transmissores de toda esta informação que vocês têm reunido, que têm passado cá para fora, não é? que estão a divulgar. E isto lançando aqui a linha. Perspectiva-se que esta seja uma primeira temporada. Não há 2 em 3. Neste caso, poderia haver uma primeira e uma segunda. Quem é que faltaria trazer cá? Quem é que falta ainda ouvir este podcast? É assim, agora voltando um bocadinho atrás, a expectativa, claro que enquanto federação criou-se uma expectativa em relação ao podcast, mas aqui estou a ser enquanto Cláudia, estou a falar enquanto Cláudia. Eu coloquei a expectativa muito alta no início, pus a bitola muito em cima, porque precisamente sou consumidora deste tipo de conteúdos. E porque gosto muito e acho que lá está, uma das minhas características é eu aprendo mais a ouvir do que a ler. E aprendo mais rápido porque eu retenho mais rápido a informação e mais facilmente. É uma das minhas características. E então eu pus a bitola muito alta e criei uma expectativa muito alta também por causa disso. Depois fui moderando também para não mas que não quer dizer que lá está, que as expectativas não tenham, que os resultados não estejam a corresponder, têm correspondido e muito. Mas quem é que falta, isto só para fazer aqui a nota, quem é que falta trazer, quem é que ainda não ouvimos? Assim, ao longo dos episódios nós fomos tendo cada vez mais ideias. Isto torna-se um problema, porque ou porque uma pessoa que convidámos não pôde vir, imprevistos acontecem. Inclusivamente hoje não gravámos um episódio com uma pessoa que era para vir, vou deixar o suspense, mas eu espero que haja a segunda temporada, porque espero que essa pessoa que faz parte de uma entidade, de um organismo público, possa vir ela ou alguém em representação desse organismo, porque é muito importante estar presente, e tenho muita pena que não tenhamos conseguido. Portanto, há muitas pessoas para falar, com quem nós podemos falar esta ideia que até agora nós tínhamos, que as pessoas com autismo estão fechadas em casa e não estão incluídas e não fazem nada. Quem ainda tem essa ideia, nós temos que lhes mostrar, temos que dar provas de que é uma ideia completamente que não faz sentido nenhum. Portanto, já temos uma lista. Eu acho que já nos começamos a aproximar dos 10 episódios extras. E eu acho que é bem provável que quando nós comecemos a fazer a avaliação do projeto, que será agora daqui a 2 mesinhos, vão surgir mais ideias e mais pessoas para convidar. Mas quem falta ouvir mais pessoas com autismo, falta ouvir mais mulheres com autismo, falta ouvir
mais pessoas que estão a trabalhar, que estão empregadas, lá está, partilhar boas práticas, partilhar bons exemplos. Gostava muito de trazer, já teve na calha e espero que haja uma segunda temporada para conseguirmos trazer uma avó com Um papel um preponderante. papel importantíssimo. E não conseguimos trazer nenhuma avó, nenhum avô nesta primeira temporada. Um irmão ou uma irmã e um casal com filhos, com autismo ou sem autismo, mas um casal, com um deles que tem autismo. Deixo aqui o convite, porque é importante normalizarmos e mostrarmos que não, as pessoas não estão fechadas em casa, não, as pessoas não estão isoladas, não, as pessoas vivem, fazem coisas, giras, por sinal. Há ótimos web designers com autismo, há ótimos trabalhadores com autismo que podem trabalhar numa farmácia, podem trabalhar num supermercado, podem trabalhar numa empresa de tecnologia, podem trabalhar como técnico de som, podem trabalhar na federação. E é importante nós normalizarmos e mostrarmos, darmos o exemplo, apontarmos para os bons exemplos e mostrarmos, olha aqui, não conhecias, olha aqui, anda cá que eu apresento, olha aqui isto a funcionar tão bem, olha aqui tão normal que isto é. Pronto. E é isso. Acho que temos aqui a resposta à questão seguinte. É uma característica deste podcast. É uma característica. Todos ficam tão Já descontraídos. respondi à próxima. Oh, quase que quais é que seriam os objetivos que querem atingir daqui para o futuro. Mas há aqui uma outra questão que tem a ver com os vossos, mais do que desejos, os vossos ensejos pessoais. Onde é que gostariam que nós todos, enquanto sociedade, já estivéssemos, em que patamar, não é? Tendo em conta que se calhar no caso particular do nosso país, né, da sociedade portuguesa, é uma coisa que é inegável e é imutável o atraso que nós todos temos enquanto sociedade, não é? Porque Portugal esteve fechado durante praticamente 40 anos a tudo aquilo que os outros países tiveram acesso durante esse tempo, malgrado as guerras mundiais, etc. que aconteceram. Mas nós temos um déficit de progresso. E onde é que vocês gostariam que nós já estivéssemos? Antes de responderes, Patrícia, eu vou deixar tu responderes primeiro esta pergunta. Mas antes de tu responderes, eu queria só acrescentar e faço o convite, porque é a continuação do que eu estava a dizer há pouco e eu esqueci-me e não me posso esquecer. O grande objetivo deste podcast, claro, é informar, sensibilizar, blá blá blá. Isto só acontece se houver uma continuação, ou seja, os projetos não são para ficarem fechados numa gaveta, e a vantagem deste formato é que fica online, portanto vai ficar disponível para as pessoas poderem ouvir as vezes que quiserem, mas a ideia é, de facto, podermos continuar a fazer isto e termos condições para o fazer. Se conseguirmos novamente financiamento para uma próxima temporada seria excelente. Se não conseguirmos, deixamos o convite para quem nos está a ouvir e queira patrocinar, queira fazer um donativo em prol deste projeto. O que é que achas, Patrícia? Um patrocinador aqui. Eu não quero dizer nomes, vou tentar não dizer ninguém, que não quer comprometer ninguém, ou fazer pressão a alguém, mas era muito bom que recebêssemos esse convite para uma futura parceria para este projeto poder continuar e não ficar dependente de financiamento público, neste caso. Patrícia, passo-te a bola. Onde é que tu gostavas que nós, enquanto sociedade, já estivéssemos? Pergunta difícil, afinal não és só tu que fazes perguntas difíceis, o Miguel também faz. Tu achas que a sociedade é inclusiva? Já é inclusiva ou não? Para mim que esta sociedade nunca será inclusiva. Porquê? Nunca será inclusiva porque toda a gente tem problemas. Sim, mas isso é adquirido.
O que é que nós podemos fazer para todos nós aceitarmos melhor os problemas uns dos outros? É só, se calhar, aceitar que somos diferentes e ponto, não é? E acompanhar Boa. muitas pessoas a quem as rodeia. Isso é muito importante. Uhum. Acompanhar. O acompanhamento. Boa. Daí Grande resposta, Patrícia. Boa. É muito daquilo que faz, porque o acompanhamento exige uma das lacunas da sociedade que é cada vez maior, que é a falta de empatia. De nós nos sabermos colocar no lugar dos outros. Ora, eu, para acompanhar alguém, tenho que perceber quais são as necessidades. E só consigo, efetivamente, perceber as necessidades tentando, no mínimo, colocar-me nos pés do outro, não é? Sem dúvida. Como comentário final, pelo privilégio que tenho tido de acompanhar este projeto desde o início, deixando só aqui a minha chega, que era bom que isto deixasse de ser um privilégio, não é? No meu ponto de vista profissional, como agente de comunicação e com o dever de informar, que isto deixasse de ser um privilégio só de alguns, o facto de ter conhecimento e aprender tanto, não folheando livros, que também fazem muita falta, não é? Mas no dia-a-dia a lidar com as pessoas, não é? Este projeto tem alguns meses, ainda está é um bebê, sim, não é? Sim. Mas eu já tenho vindo a lidar com esta realidade, com estes universos, como eu costumo dizer, há alguns anos. E há dias, e acho que há semanas, deixei essa provocação no ar, né, em off, que é a conclusão a que eu chego ao final deste ano e meio, que vou lidando mais diretamente, é que efetivamente o que o autismo tem de especial é que não tem nada de especial. Não é? É uma coisa como tantas outras e nós só temos que estar alerta, nós, a sociedade civil, como um cidadão, desde o diretor do banco ao presidente da República até o senhor que varre a rua, não é? Não querendo aqui estratificar tanto a sociedade, mas é estarmos abertos para isto como quem naturalmente, nos dias de hoje, ainda abre a porta a alguém para dar passagem, independentemente de ser um senhor ou uma senhora. E pronto, e era para deixar aqui esta chega, que é realmente um privilégio poder estar, não é diário, não é? Mas, semanal, tem sido sim, semanalmente. tem sido semanalmente lidar e conhecer tantas pessoas, tantas histórias, tanta riqueza de diversidade normal. E não querendo com isto dizer, desta questão de normalizar não quer dizer que não hajam pessoas com autismo que precisam de acompanhamento, que precisam de adaptações, que precisam de... Agora não me vem nenhum termo que não seja acompanhamento. Mas é isso mesmo. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisamos e vamos certamente precisar de ajuda em vários contextos. E é só isso. É só sermos mais empáticos, se faz favor, e tolerantes, porque depois o resto, a informação está cá, não é? A informação está disponível, portanto, se tivermos mais empatia uns pelos outros e formos mais tolerantes, a coisa já vai a meio caminho e já é meio caminho para resultar. Então, estamos aqui a fazer... a fechar o ciclo de uma hora, praticamente, de podcast. E nós a achar... isto tem 15, 20 minutinhos, fica despachado. 15, 20 minutos fica fechado. Sim. Mas aqui em jeito de fecho, vou passar a bola, então, às vozes deste podcast, esperando que não seja o fecho. Patrícia, eu quero-te agradecer, uma vez mais, por teres aceito o convite e termos gravado tantos episódios juntas. Foi muito bom. E agora vou-te pedir para leres tu a frase final. Boa? Agradeço, Cláudia. Para quem nos está a ouvir, se gostarem desta e das outras conversas, partilhem
nas vossas redes sociais para chegarmos a ainda mais pessoas. Dê-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da FPDA e das nossas associações federadas. Muito obrigada por nos ouvirem. Encontramo-nos numa próxima conversa sobre o autismo. Corações daqui, corações dali, sejam bem-vindos.